Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós falávamos aqui no sábado com os jovens que estavam aqui presentes. O Ézio, que é jovem, também estava aqui. Ô, glória! Amém, irmãos, ou não amém? Então tá aí esse jovem, guerreiro, tá em todas o Ézio, Esse aí ele é destemido mesmo, é incansável. É um exemplo de perseverança o Ézio. Persevera na guerra. E também mais alguns jovens que estavam aqui conosco. Nós falávamos sobre isso, sobre transformação. Eu quero continuar hoje falando um pouquinho sobre isso, porque eu tenho sentido de Deus que esta é uma direção que Deus tem dado para a igreja dele. Quando eu falo igreja, irmãos, não só sementes da fé, mas a igreja dele na face desta terra. A Bíblia fala que haverá um dia em que de toda a nação, de toda a tribo, de toda a raça chegará diante do trono do Senhor. Então não há placas, não há fronteiras físicas, geográficas, não há nada que possa separar um povo que pertence a Ele. E esse povo, no dia que Deus chamar, estará lá diante do trono. Eu quero estar lá no meio desse povo. Amém? Toda raça, tribo, nação estarão ajuntados para glorificá-lo por toda a eternidade. Essa igreja tem sido movida, tem sido despertada para um novo tempo. E Deus é um Deus que renova a sua palavra. Eu estava ali meditando já no texto base, e Deus já estava levando algumas direções diferentes, porque a palavra dele é assim, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante que a espada de dois gumes. Diz o escritor aos Hebreus que ela é única capaz, escute isso, de separar junta e medula. A junta e medula é uma coisa que é quase que impossível de se separar, cientificamente falando. Mas a palavra de Deus, ela é tão afiada, ela é tão eficaz, que ela é trazida nessa figura de linguagem para dizer o quanto ela é eficaz. E ela é capaz de separar espírito de alma, que também é algo que a gente não sabe como isso pode se separar, mas a palavra diz que ela é capaz de fazer isso. E diz que sonda o interior do homem, os pensamentos, os sentimentos, tudo que está dentro de mim, de você, que não é visível aos olhos humanos. A palavra de Deus, ela sonda e ela identifica, ela julga tudo isso. E ela traz a resposta para nós. Amém? Esse tempo novo, esse tempo inspira coisas novas. Um novo tempo, o pastor Jefferson tem falado, tem bradado isso. Nós temos aqui estampado aqui um novo tempo. Mas não só um novo tempo físico de mudança na igreja. Um novo tempo de mente, de mentalidade, de busca de Deus. E eu gostaria que você lesse comigo então esse texto, para a gente entender que viagem é essa que Deus tem dado nessa pandemia. Porque essa pandemia, na verdade, só mais um pouquinho, olhe para cá. Eu estava ali, Deus falando comigo, a viagem que Saulo fez no caminho de Damasco, quando ele sai de Jerusalém para chegar em Damasco, é uma viagem longa. E essa viagem reserva algumas surpresas para ele. E a vida dele, de fato, ela é transformada nessa viagem. E Deus falava, esse tempo também será como uma viagem para a minha igreja. Uma viagem que pode transformar a vida daquele que quiser. Daquele que tiver fome, daquele que tiver sede, daquele que ainda tiver vontade de buscar, assim como nós cantamos aqui, de que Deus leve mais além, como nós cantamos. Aquele que ainda acredita que Deus pode levar mais além, leva-nos além, Senhor, a um lugar de intimidade. Aquele que cantou, como agora há pouco, que acredita que Deus ainda pode fazer um milagre na minha vida, ainda pode transformar a minha existência, a minha realidade. Essa viagem pode causar isso. Depende de mim e de você, porque Ele já está ali prontinho para nos abençoar. Amém? Vamos ler o texto. Atos 9, a partir do 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote,
ele pediu-lhes cartas para as sinagogas lá de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, melhor dizendo: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora pula para o verso 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado. Amém? Até aqui, tá bom, fecha a sua Bíblia. E Deus falava sobre isso, uma viagem cheia de surpresas, uma viagem onde nós não temos ciência do que pode acontecer ou do que vai acontecer. Assim tem sido a nossa vida aqui nesse tempo, nessa pandemia. Infelizmente muitas vidas, mais de 100 mil, né? Já foram perdidas, infelizmente. É muita coisa isso, não é pouca coisa. E muitos estão desempregados, muito mais do que esse número estão desempregados, estão passando necessidade, estão tendo que se reinventar, enfim. Aqui dizia já nosso irmão abrindo o culto, que está precisando se reinventar, buscar em Deus, e muitos estão se dispersando, como disse o nosso irmão Fábio aqui, muitos estão relaxando, mas não é esse o propósito e o intuito da viagem que Deus está proporcionando à igreja. É um tempo onde Deus está de fato chacoalhando, isso eu tenho dito, Deus está chacoalhando, e depois disso, o que está meio podre ali, meio já passado do ponto, vai cair, e o que ficar ali firme, que está firme ligado na árvore, está ali de fato ligado naquela árvore que é a sua base, a sua sustentação, então esse vai permanecer, e grandes coisas o Senhor vai fazer no meio da igreja. Saulo de Tarso, alguém conhecido antes e depois desta viagem, alguém que a Bíblia nos dá um relato de que ele era alguém sanguinário, de que era alguém mau. Ele não se satisfazia apenas em prender aqueles que eram do caminho, da seita o caminho, que eram os cristãos, mas naquele tempo estava sendo chamado de o caminho, os cristãos, que para ele era apenas mais uma seita que se levantava e nada mais. Agora esse homem não apenas ele se satisfazia em prender, em combater, no campo das ideias, não, ele tinha a necessidade de arrastar, de dizimar. A palavra diz que ele dizimava a igreja de Cristo. Ele não só perseguia, mas ele arrastava homens, mulheres para a prisão, e ele votava lá no Sinédrio a favor do apedrejamento, da morte daqueles. A Bíblia vai dizer mais para frente no livro de Atos que ele ali, assim como os fariseus faziam armadilhas para Jesus Cristo cair ali nas armadilhas, nas pegadinhas e cair em blasfêmia, Paulo fazia isso também com os cristãos, para que então eles blasfemando pudesse ele votar para o apedrejamento e a morte daqueles. Ele era uma fera brava, uma fera com faminta, com desejo de dizimar a igreja de Deus. Ele era alguém, diz Saulo de Tarso. Por que Saulo e Paulo? Saulo por causa da sua comunidade, era assim chamado, como o nome na tradução do aramaico era Saulo, mas Paulo já na versão romana, porque ele era judeu, mas também tinha cidadania romana. Alguém que foi estudado, alguém que foi instruído,
alguém que de fato era fiel na sua religião, alguém que era fariseu, era severo, da seita mais radical dos judeus, e que tinha esse desejo de dizimar a igreja, de perseguir a igreja. E quando a morte de Estevão acontece, quando Estevão é apedrejado, a Bíblia diz que ele está ali consentindo com a morte de Estevão. Aos seus pés é lançado ali as roupas de Estevão. Ele está agora desencadeando a perseguição contra a igreja. A igreja, ela se dissipa, ela vai fugindo, ela vai indo embora, ela vai conforme Deus vai levando, ela vai indo, vai anunciando, mas vai andando, vai avançando, vai deixando a semente. Mas os discípulos, exceto os apóstolos que ficam em Jerusalém, os discípulos vão se dispersando. E lá em Damasco agora estão lá. Por isso o texto fala que ele pede, ele ainda respirava. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto a perseguição à igreja está no auge. Enquanto isso, Saulo respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Vai às autoridades para pegar carta para a sinagoga de Damasco. Esse homem, irmãos, quer erradicar o cristianismo. Uma cidade que não é perto, dizia que sábado, em torno de 240 a 280 quilômetros de distância, Jerusalém a Damasco. Como ir a Cascavel e voltar na mesma toada, assim. Esse homem agora se coloca na posição, se dispõe a fazer uma viagem assim, nos moldes antigos, a cavalo. Para quê? Porque entendendo ele que esta cidade é uma cidade estratégica, com rotas comerciais no Império Romano, ele pensou, dizimando isso daqui, eu vou colocar fim nessa história. Era um plano sagaz da sua mente, erradicar os cristãos da face da terra. Porém, algo inesperado acontece nesta viagem. Uma grande experiência, um grande encontro. Não um encontro qualquer, não um encontro comum, mas um encontro com aquele que venceu a morte. Um encontro com aquele que estava unido com a sua igreja e que ainda está. Um encontro com aquele que, quando foi indagado, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, não a minha igreja, mas a mim. E isso é tão forte, irmãos, ver que Jesus é aquele que entra na frente da sua igreja, é aquele que se coloca como escudo, o escudo bem presente, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou aquele que tu persegues, Saulo. Eu sou aquele com quem você está lidando, com quem você está mexendo. Só que nesta viagem algo acontece agora e muda toda a situação. E essa viagem, ela revela para nós 3 tipos de pessoas. E 3 tipos de pessoas que a igreja do Senhor tem manifestado nesses dias. 3 tipos de pessoas, 3 tipos de características, de personalidades, de tipos de pessoas que a igreja tem vivido nesse tempo. E ainda mesmo frequentando, mesmo assistindo de longe, nós corremos o risco de estarmos assim em algumas dessas formas, desses tipos de pessoa. A primeira pessoa que o texto revela são as pessoas que ainda nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Quando eu digo verdadeiro, é de fato um encontro capaz de transformar a nossa vida. Porque se você olhar para a vida de Saulo, e você olhar para ele antes e você olhar para ele depois, não tem como dizer que é a mesma pessoa. Não tem como dizer que é o mesmo que estava viajando e que chegou a Damasco. Algo aconteceu, mas enquanto ele estava viajando, ele era esse tipo de pessoa, sem ter um encontro genuíno com Cristo, capaz de mudar a sua essência. E por isso ele perseguia o evangelho, e por isso ele perseguia as pessoas. E não é de se admirar que muitas vezes dentro da igreja a gente convive com pessoas assim. Você se levanta para um projeto, você se levanta para uma obra, você se levanta para engajar no reino de Deus, você se levanta para algo e alguém está do seu lado e que deveria te dar apoio e que deveria te dar a mão, estender o braço, é a primeira pessoa que zomba de você. É a primeira pessoa que critica. Não só dentro da igreja, dentro de casa. Pessoas que eram para te dar um apoio, porque você não está, afinal de contas, você está fora do mundo, você está na igreja de Deus. Não. Mas são pessoas que muitas vezes conhecem a teoria do que é Deus,
Conhecem Deus de ouvir falar, daquilo que o pregador diz que ele é, daquilo que a rádio diz que é, daquilo que a televisão diz que é na pregação, mas que só ouviu falar, mas que não conhece. Ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra. Porque quando a gente apenas ouve falar, a gente é amigo, a gente é simpatizante, mas a gente não tem intimidade, a gente não tem relacionamento. E esse tipo de pessoa é aquela pessoa que persegue, é aquela pessoa que acusa, é aquela pessoa que aponta o dedo, é aquela pessoa que não compreende muitas vezes aquilo que somos, aquilo que fazemos. E eu dizia que qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Por quê? Porque nos dias de hoje, os grandes intelectuais, as pessoas de destaque, as pessoas da mídia, que ocupam cargos políticos, que ocupam cargos importantes no entretenimento, enfim, na cultura, são pessoas que perseguem, são pessoas que dizem, o quê? Cristianismo? Evangélico? Esse é apenas mais uma igreja, apenas mais uma religião das milhares que já existem no mundo, apenas mais uma para colocar controle no homem, para inventar um Deus para que o homem tenha medo e para controlar o homem, assim como para Saulo, assim como ele dizia no passado, naquele tempo, é apenas mais uma seita, eu vou colocar fim nisso, eu vou acabar com isso. E hoje muitos ainda estão pensando isso da igreja do Senhor Jesus, mas não sabem eles que o único que não está preso numa tumba, o único que não está mais numa sepultura, porque ao terceiro dia ele venceu a morte, e pelo poder de Deus ele foi levantado do sepulcro e foi visto subindo aos céus. Esse é o cabeça e o dono desta igreja. E ele prometeu que um dia virá buscar, e ele disse quais seriam os sinais, e nós podemos ver com os nossos olhos que isso já está começando na face da terra. Pastor Carlos, é o fim, o mundo está acabando, Jesus está voltando? Não, a Bíblia diz que quando nós víssemos estas coisas, estes sinais, então esse seria o princípio do fim, o princípio das dores. Mas Jesus há 2000 anos atrás já anunciou isso para mim e para você, para que nós não pudéssemos ser pegos desprevenidos. Ele mesmo disse: o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o pai de família fica atrás da porta esperando o ladrão dia após dia, não, ele não sabe, quando o ladrão vem, ele é pego de surpresa. Isso é uma metáfora. Jesus está dizendo que aquele que não estiver preparado diariamente, com a candeia cheia de óleo, com a luz acesa, quando o noivo vier, não vai adiantar, porque sim, será surpreendido e ficará para trás. Mas eu e você, igreja do Senhor, que estamos atentos às palavras do Senhor, que estamos atentos ao que Ele já disse, ao que Ele tem nos dito, está nos dizendo, nós não seremos surpreendidos, porque nós estamos preparados. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, qualquer momento. Por quê? Porque nós já confessamos o seu nome, já morremos para o mundo e já vivemos para a glória dele, aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite, glória, glória, aleluia, santo. A perseguição é ferrenha, assim como Saulo perseguia a igreja. O mundo te persegue, o mundo me persegue. A perseguição não dá trégua. Pessoas são humilhadas, missionários são mortos diariamente pelo mundo afora. Por quê? Por confessar a sua fé em Jesus Cristo. Pessoas são perseguidas, pessoas são motivo de chacota, são motivo de piada. Quem aqui nunca foi, não precisa nem levantar a mão, acho que todos aqui já sofreram com apelidos, com estigmas, com marcas, com piadinhas, com insultos. E no primeiro momento a tendência nossa é se entristecer com esse tipo de gente. Só que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Não adianta. Jesus disse: o servo não será maior do que o seu senhor, o discípulo não será maior do que o mestre. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi humilhado, ultrajado, espancado, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. E às vezes a gente é tentado olhar para essas pessoas e achar que não tem jeito para elas, e achar que elas não podem ser alcançadas por Deus. Mas olha quem era esse homem. Olha quem era esse homem: perseguidor, assassino da igreja. Ao ponto do profeta Ananias, quando Deus liga a outra ponta, dando uma visão a Saulo que está orando, mandando chamar Ananias, e Ananias, Deus mandando ele orar por Saulo, ele questiona a Deus: não, esse não, pai, querendo dar uma aula ainda para Deus. Ananias ainda quis explicar para Deus quem era Saulo. Não, esse não, Deus, você não conhece, não está entendendo. Esse aí, ele tem nos aprisionado e nos matado. Mas sabe o que é mais profundo naquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher? De alguém que está nessas condições de perseguidor e de uma alma vazia, um coração gelado. Deus pode olhar e falar assim: não, para você ele é isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele tem valor, para mim ele tem jeito, e eu recupero ele, eu levanto ele, eu busco ele, eu restauro ele, eu não abro mão dele, porque ele para mim é um vaso escolhido. É meu, eu comprei, eu paguei, ele é meu. Aleluia. Ei, se isso não levantar a tua autoestima, não sei mais o que pode levantar. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Deus acredita em cada um de nós. Essa primeira pessoa é uma das pessoas que tem no caminho nessa viagem. Só que tem um outro tipo de pessoa que, quando eu estava lendo o texto, Deus ele me dava uma aplicação. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ou seja, sem fala. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, também não conseguia ver nada. No meio desta viagem, existem aquelas pessoas que até tiveram já um encontro com o Senhor. Já tiveram um encontro com o Senhor, mas que ainda continuam cegas, que ainda continuam sem enxergar, ou que estão agora sem enxergar, que não enxergam mais nada. E esses me assustam mais, porque esse grupo de pessoas se trata daqueles que já estiveram conosco, se tratam daqueles que já estiveram nas igrejas. Não estou falando aqui, estou falando em qualquer uma no reino. Se tratam de pessoas marcados pela promessa de Deus, marcados com o Espírito Santo de Deus, pessoas que foram tocadas pelo Senhor, pessoas que foram transformadas com experiências, pessoas que se moveram no reino, pessoas que corresponderam ao chamado por um tempo, e pessoas que estiveram e que até estão ainda em algumas igrejas, enchendo as igrejas, mas estão vazias de Deus. Não conseguem perceber que isso vai passar, que não é para se jogar da ponte. Não estão percebendo que Deus ele tem suprido a necessidade. Talvez não tudo aquilo que queríamos, mas a necessidade Deus tem suprido. Ele tem chegado com um socorro na hora certa. Ele tem movido alguém aqui ou ali ou acolá para trazer uma providência, para mover as águas. Deus ele está usando ali, naquele texto lá que o povo esperava o anjo descer para mover as águas, né? Ali Deus tem movido as águas. E eu tenho escutado o testemunho de socorro bem presente de Deus nesse tempo, porque esse tempo é comparado com o tempo de deserto, o tempo em que o povo lá do passado, o povo de Israel, atravessou o deserto e que teve que depender de Deus a todo custo, ou a qualquer custo. Não tinha banco para sacar dinheiro, não tinha padaria para comprar um pãozinho quente, mas tinha maná que caía do céu todo dia.
não tinha muita roupa, não tinha loja, não tinha shopping para trocar o look, mas a roupa crescia com o corpo, o calçado crescia, não gastava, não furava. Deus não deixava ninguém descoberto, ninguém desnudo. Deus estava ali quando o calor colocando nuvem, e quando o frio colocando fogo, para aquecer e conduzir o povo. Porque no deserto é Deus que se responsabiliza. Então por que você está desesperado? Nessa viagem dessa pandemia, nessa viagem para Damasco, você não pode ser esse tipo de pessoa que diz que já se encontrou com Deus, que diz que é do Senhor, que diz que já sofreu um encontro com Deus, mas você anda cego, anda sem ter perspectivas do amanhã, anda sem esperança no amanhã, no porvir, anda sem, sai a notícia lá da vacina, você é o primeiro que murmura, fala, que vacina, isso aí é conversa, não vai sair nunca isso daí. Ei, deixa sair, deixa que saia 1, 2, 3, 10, quantas forem, mas enquanto isso, entenda que Deus está no controle, nunca saiu do controle da minha e da sua vida. Jesus amado, porque se tem uma coisa que entristece, irmãos, o coração do Espírito de Deus, é quando nós começamos a ser esse tipo de gente, que professa que sim, somos dele, mas não temos a visão de Deus, não temos os olhos de águia, não vemos o poder das suas mãos, as suas maravilhas que são feitas ainda que nos mínimos detalhes dos nossos dias. Como Felipe um dia disse para Jesus, em João 14:8, Senhor, mostra-nos o Pai. Estava andando com Jesus, estava andando com Deus encarnado, Jesus estava fazendo milagres, o seu ministério estava no auge, ressuscitando mortos, curando, libertando, anunciando as boas novas, o ano aceitável do Senhor, colocando em liberdade os cativos. Esse era Jesus no seu ministério. Aí Felipe vira para ele e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala assim, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você ainda não me conhece? Então, se tem algo que entristece o coração de Deus, é quando nós nos distanciamos do relacionamento, da intimidade, da busca pelas experiências com Ele. Lucas 10 fala de Marta e Maria, retrata também como uma se preocupou tanto com as coisas, enquanto que a outra quis a experiência, quis o toque, quis o encontro. Senhor, eu estou aqui, Pai, olha aí, você não sabe, está vendo, estou arrumando, estou aqui, tudo sozinha, fala alguma coisa para essa daí. Jesus, com aquele amor de sempre, Marta, eu sei que você é zelosa, está tão preocupada com os afazeres, mas está distraindo com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, sabe qual é? É o encontro, é o relacionamento, é a intimidade. Está com dificuldade? Conversa com Ele, dá bom dia para Ele, chama Ele para caminhar contigo, para ir trabalhar contigo. Vai no mercado, profetiza lá dentro, vai orando, coloca a mão na despensa, ora, chama a existência, ora. O Deus que fez milagre no passado não é o mesmo hoje, e não será o mesmo eternamente, sim, mas Ele requer de nós um passo de fé, uma atitude, um relacionamento tete a tete. E se você tiver fé para isso, se você tiver esperança, se você tiver visão, Ele vai abrir os olhos do moço. Ele vai abrir, assim como o profeta Eliseu pediu, Deus, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. O moço desesperado, o exército inimigo chegando. O profeta tranquilo, tinha intimidade, tinha encontro, tinha relacionamento, tinha experiência. Abre os olhos do moço para que ele veja. Daqui a pouco, aquilo cercado de cavalo, de fogo, meu Deus, vai saber o que tinha lá, Pascoal, que rodeava tudo aquilo. Só sei que era de fogo.
E aquilo trouxe calma para o coração do moço. A experiência. Como está a tua busca pelas experiências? Como está a tua busca pelo mais dele, pela água limpa dele, como está a tua fome, tua sede dele, como está? Aleluias. E aí, o terceiro tipo de pessoa que encontramos no caminho de Damasco, e esse tipo de gente aqui é que agrada o coração dele. Essa pessoa aqui é aquela que enche o coração do Senhor de alegria, e o nosso, porque é onde tudo acontece. Atos 9, 17 e 18 que lemos no fim. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Aleluias. As pessoas que tiveram, e esse é o tipo de pessoa que Deus espera de mim e de você, as pessoas que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, e que foram marcadas pelo Senhor de alguma forma. Quando você é marcado, você não se esquece. Aleluias, que foram curadas das feridas, que tiveram seus olhos abertos da cegueira, e que foram cheias do Espírito Santo. Esse tipo de pessoa é que Deus espera nesta viagem que estamos fazendo. Você não pode desistir nem desanimar. Saulo caiu do cavalo no caminho, provavelmente se feriu na queda, ficou cego, foi conduzido pelo Senhor, buscou a sua face, foi curado e depois foi cheio do Espírito Santo. Encontro, marca, lembrança, contato. Me faz lembrar de Cornélio, que passou um tempo da sua vida orando, nem judeu era. 3 horas da tarde ele sabia que os judeus oravam no templo. Ele sabia que era um dos momentos de oração dos judeus. 3 da tarde. Ele não era legítimo da religião, mas ele buscava a Deus, ninguém o prendia. E no mesmo horário, na sua casa, não lá no templo, mas na sua casa, ele buscava a Deus, dava esmolas aos pobres. Sabe o que isso fez, irmãos? Em um dia Deus, ele ficou tão, eu creio que ele ficou tão assim cheio de ver isso, tão alegre. Os seus filhos judeus não faziam o que aquele centurião romano fazia. E Deus então destaca um anjo dos céus. Esse anjo vem na frente de Cornélio enquanto ele orava. E ele tem uma experiência que não é desse mundo aqui não, irmão. O anjo aparece na frente dele, Deus abre os seus olhos, o anjo fala com ele, ele ouve o comando, tudo aquilo que Deus ministrou vem pelo anjo, ele recebe tudo. Ele tem uma experiência que simplesmente marca a sua vida. Depois daquilo ele nunca mais é o mesmo. Ele manda buscar Pedro, porque a mensagem do anjo dizia: manda buscar Pedro, que ele tem algo para dizer. Porque Cornélio estava cheio sim, de fome e de sede, mas não era de um pão, não era de uma água dessa terra. Ele precisava comer o pão vivo que desceu do céu. Ele precisava beber a água do Espírito. Ele precisava ter o nome escrito no livro da vida. E isso só se daria com a pregação do Evangelho. As boas novas teriam que entrar na casa dele. Então Pedro vem, ele recebe aquela pregação, ele reúne toda a família, os vizinhos, todo mundo. Olha, tem algo novo chegando, tem algo novo chegando. Venha, eu não quero só para mim, eu quero compartilhar. Porque quem tem experiência, quem é marcado, aleluia, recebe a presença de um Deus que não é egocêntrico, mas que é Pai de multidões. E você quer ajudar, você quer estender a mão, você quer auxiliar, você quer ser altruísta, você quer ajudar quem precisa. Aleluia. Cornélio agora recebe aquela pregação. Eles creem no Evangelho de Jesus, confessam o nome de Jesus. E algo ali inédito acontece, antes mesmo de receberem a doutrina do batismo nas águas.
A Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre todos e foram todos cheios do Espírito naquela casa. Virou um reteté da glória. Era língua estranha, era profecia, era manto de Jeová. Por quê? Porque alguém estava cheio da presença desse Deus. Alguém teve encontro, alguém foi marcado, e alguém agora está cheio e transformado para fazer a diferença. Aleluias. Me lembro do carcereiro. Paulo e Silas na prisão foram presos injustamente. Você conhece a história, mas diz a Bíblia que à meia-noite, o que acontece? Paulo e Silas adoravam a Deus. O carcereiro lá, que era o guarda que cuidava, preocupado, a cadeia cheia e aqueles doidos cantando. Diz a Bíblia que um terremoto, de repente. O de repente de Deus sempre acontece, irmão. Eu quero que a tua esperança saia daqui hoje renovada. Porque o de repente de Deus sempre vai acontecer na minha, na sua vida, na vida daquele que tem fé e esperança. Pastor Carlos, está bonito esse negócio que você está falando, mas só que você não sabe da minha realidade. Você está falando porque para você pode estar bom, mas para mim está ruim. Ei, se está ruim vai ficar bom. E se está bom pode melhorar. Se você acreditar que o teu Deus é um Deus de milagre, de providência. Se você parar de murmurar e começar a adorar, como Paulo e Silas, presos injustamente, açoitados, à meia-noite, não tinha motivo para adorar, tinha motivo para estar ali triste, choramingando. Vamos adorar o nosso Deus. O de repente de Deus aconteceu. Um terremoto veio, chacoalhou a estrutura, libertou todo mundo. O carcereiro quis se matar no outro dia. Meu Deus, todo mundo fugiu. Paulo disse: calma, não faça isso, estamos todos aqui, mas sem as algemas que nos prendiam. Mas que negócio é esse? Não, o negócio funciona assim. E o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para receber? Crer no Senhor Jesus e ser salvo, tu e a tua casa. Então eu quero. E foi salvo, e foi batizado, e começou a anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Porque quem é marcado na viagem, quem é marcado no caminho, aleluia, ele é uma pessoa transformada. Alabacantaramanai. Não pode ser a mesma de outrora. Pastor, mas eu ainda sou. Busque experiência, busque intimidade, busque o encontro. Busque o encontro nesta viagem, neste caminho. Busca. A medida da tua fome, a medida da tua sede vai determinar o tamanho da tua experiência com Deus. É diretamente proporcional. Se você não tem sede, se você não tem fome de Deus, dificilmente algo vai acontecer para você no campo da experiência, da intimidade. Mas se você deseja, se você anela, se você zela por esse compromisso, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de você colocar lá um monte de regra para você cumprir, eu estou falando de você voltar o teu coração para o teu Pai, para o teu melhor amigo, e para você buscar a presença dEle. Ele vai se fazer real e realidade na sua existência. Ela mandará e o comandará súbria. Me lembro de Lídia, para não ficar apenas não cometer injustiça, né? Falar só dos homens, mas Lídia, quando eles chegam naquela cidade de Filipos ali, Paulo e Silas, então eles sentam ali com algumas pessoas, e entre elas diz a Bíblia que tem uma mulher chamada Lídia, que costurava tecidos de púrpura, e a palavra chegou no coração dela. Ela foi transformada, ela encontrou-se com o Senhor Jesus. A fome dela, a sede dela foi tanta que ela quis mais, ela se batizou. E não só isso, ela começou a anunciar agora, se torna uma missionária de Deus. Por quê? Porque sofreu um encontro, porque sofreu uma experiência, porque foi marcada, porque foi transformada pelo encontro com Jesus de Nazaré. O que eu e você precisamos então, queridos, nessa pandemia? O que precisamos nesse tempo ainda mais, de mais encontros.
Precisamos ainda, o que você que está em casa me assistindo precisa. Tem gente que nem na igreja ainda não quer vir, tem medo. Tem gente que não quer ir em lugar nenhum, porque ainda está aprisionado pelo medo. Ei, tome os devidos cuidados, mas busque essa presença, busque esse encontro. Ele tem algo novo para a tua vida, Ele tem algo para fazer neste lugar. Aleluia. Portanto, irmãos, independente de tudo aquilo que está acontecendo, que você está vivendo hoje, aleluias, no reino de Deus é diferente. Entenda, a viagem no reino é diferente. A viagem é uma viagem. A viagem no reino de Deus é uma viagem, literalmente, algo que nós não sabemos. Nós temos que entregar a condução na mão daquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, e confiar. Porque se nós perdermos esse contato com Ele, e isso me preocupa, porque muitos estão debandando. Não só nas nossas, aqui eu percebo assim a ausência de muitos, mas eu conversava com um irmão de outro ministério e dizia: Carlos, está estranho, está muito estranho. Se nós perdemos essas experiências, se nós perdemos esse contato com o Senhor, se nós perdermos a realidade de Deus em nós, no dia a dia, ei, nós não vamos aguentar a pressão deste mundo, e nós vamos sucumbir, nada vai nos segurar, e um dia desses nós também vamos, mas não é isso que queremos. Por isso seja esse terceiro tipo de gente marcado, sarado, mas que carrega experiências, e quando você precisar, elas vão te sustentar, elas vão te fortalecer. Por isso, e eu finalizo aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo de número 12, quando o irmão Valdemir leu aqui Hebreus 11, achei que ele abriu 12, falei, vai ler o meu versículo. Por isso eu entendo hoje, nesse tempo, quando o escritor aos Hebreus diz: ei, atentai, olhai, fitai os olhos somente para o autor e consumador da nossa fé, e nele tereis esperança, e nele tereis força, e nele tereis aquilo que precisamos, porque o dia que nós tirarmos os olhos dele, nada vai nos segurar. Não são os trabalhos na igreja, não são os departamentos, nada, não vai ser uma mensagem eloquente, não. O dia que nós perdemos a esperança, a força das experiências, do relacionamento, a paixão por Ele, a vontade de ter mais, a fome e a sede, se isso sair de nós, aí cuidado. Por isso que eu digo, brigue pelas experiências, brigue pelo contato, brigue pelo relacionamento, não deixe isso se perder. Porque aí está a grande arma de Satanás nesse tempo, para nos desviar do foco. Se nós tirarmos os olhos disso, nada mais vai nos mover. E quando perdermos a visão de Jesus, aí sim, tudo será religioso. A realidade já não está mais em nós, e a realidade é Jesus Cristo de Nazaré. Feche os teus olhos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ter fome e nós queremos ter sede pelo Senhor nesta viagem, Senhor. Nesta viagem que não é para Damasco, mas é uma viagem duradoura também, assim como foi para Saulo. Uma viagem que já tem durado aí quase 6 meses, e pode durar mais 1 ano, só o Senhor sabe. Mas nesta viagem, Pai, nós queremos ter um encontro contigo. Aliás, não só um, Senhor, nós queremos ter muitos, quantos pudermos, Senhor. Queremos cantar aquilo que cantamos. Leva-nos além, Senhor, a um lugar de intimidade, a um lugar mais perto de Ti. Queremos ter as escamas dos nossos olhos caídos por terra, queremos enxergar a Tua face, queremos ser cheios do Teu Espírito, ser curados das feridas, Pai, porque nós somos peritos em dar desculpas. É desculpa para não fazer, é desculpa para não vir, é desculpa para não ir. Na verdade, Senhor, são desculpas mentirosas, porque a maior razão de nos desviarmos do Teu caminho, da Tua presença, aleluia, do Teu chamado, é a falta
falta de paixão, é a falta de fome, é a falta de sede, é porque não estamos mais olhando tão somente para o Senhor, mas estamos olhando para as dificuldades, estamos olhando para a nossa própria vida, para tantas coisas, e estamos nos distraindo. Mas não, Pai, nós queremos nesta noite receber o toque do Senhor, queremos nesta noite receber uma energia nova do céu, um poder novo do Senhor. Queremos um ânimo novo, assim como está escrito aqui, um tempo novo. Queremos um tempo novo, queremos um sentimento novo, queremos um coração novo, queremos um pensamento novo, que o Senhor tiver para nós de novo, Pai. Nós queremos, não estamos satisfeitos, Senhor, não estamos, queremos mais de Ti. Dá-nos mais, Senhor. Labá comandará sobre andaio. Em nome de Jesus, ministra o Teu povo, ministra a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vamos, aleluia, adorar. Adora aí, Bruno. Aleluia, vai falando com Deus, vai falando com Ele, vai adorando, vai declarando para Ele que você precisa ser renovado. Eu preciso, todos, porque nós somos seres humanos e há altos e baixos. Não é pecado não, irmãos, tem vezes que estamos fracos, mas a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então receba, igreja, hoje, receba um toque do Senhor de renovo, de esperança. Seja marcado por Ele neste caminho, ou seja marcado, seja, aleluia, transformado por Ele neste caminho. Deus, e lá na frente seremos novas criaturas, seremos agentes de transformação no Teu reino, Pai. Dê o teu último louvor aqui na igreja para Ele nesta noite. Aleluia, levante suas mãos. Levante suas mãos. Cante a Ele. Cante rendido a Ele. Renda-se. Ele está aqui, igreja. Ele passeia pelos candelabros. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por Senhor, por tantas vezes que deixamos para trás os compromissos. A Tua essência, Pai, ela é melhor do que tudo. Glória, aleluia, Jesus. Leva-nos a uma dimensão, Senhor, nova. Arabaxaraba comandaraço. Alabalabasuri comandaio. É isso que queremos, Senhor, desejamos. Dá-nos sonhos proféticos, dá-nos visões, dá-nos línguas. Alabácia. Senhor, enche-nos a Tua presença. Ela mandará comandar a suriandaraio. Glória a Deus. Vai entrando nos lares, Senhor, e vai libertando, vai enchendo da Tua graça e transformando. Deus, aleluia. Dê um aplauso a Jesus, dê um aplauso a Jesus. Mais do Teu poder,
Senhor, é o que queremos. Mais, 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 sempre mais. Sempre mais. Oh, Larabaxandarai. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. Depois desta viagem, irmãos, depois desta viagem para Damasco, Saulo se transformou no maior missionário que a igreja já viu. Aleluia. Ele escreveu a maioria das cartas. A maioria do Novo Testamento é de sua autoria. Autoria de Deus, é claro, mas escrita por suas mãos. Ele se retirou um tempo para a Arábia, para receber mais de Deus, para buscar mais experiência. Esse homem passou agora de perseguidor, ele passa agora a o apóstolo mais proeminente da igreja de Jesus. De perseguidor, de uma arma nas mãos do adversário, ele passa a ser agora uma arma nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Por causa de um encontro, por causa de uma experiência, por causa de uma transformação. Busque isso para a sua vida, e você nunca mais será o mesmo e a mesma. Amém? Dê mais um aplauso a Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém.